Imaginem que este episódio sou eu a ler as vossas perguntinhas e as minhas respostas são todas. Não tens nada a ver com isso e o que te importa. Imaginem que é só isto, o episódio, estão a ver? Vocês fizeram perguntas, mas vocês no fundo não têm nada a ver com a minha vida. Eu sou uma pessoa livre, por isso não vou estar a responder. Não vou responder. Muito obrigada e falamos em breve. Imaginem, tinha essa piada, eu acho. Acho que era uma coisa que eu poderia fazer pessoalmente, tipo, sei lá, num dia em que eu faça assim um Q&A em pessoa, real life edition. Não sei o que, façam perguntas. Primeira pergunta, blá 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 blá. Não tens nada a ver com isso. Próxima, imagina, tinha bué da piada. Na minha cabeça tinha bué da piada. Mas eu vou de facto estar a responder às vossas perguntinhas e agradeço desde já as perguntinhas que vocês me fizeram. Recebi perguntas que eu já respondi no episódio anterior que eu fiz o segundo Q&A. Por isso eu vou deixar no link desta descrição o link do episódio anterior, não sei, agora o meu cérebro baralhou um bocadinho. Vou dizer, está bem, as perguntas podem ir ouvir o outro episódio, que dão mais views também. Não, mas também recebi muitas perguntas, não estava à espera de receber perguntas muito interessantes. E neste leque de perguntas, se calhar há perguntas que eu já respondi e eu não me lembro, está bem? Porque assim, havia perguntas que eu sabia que já tinha respondido, outras que eu não sei se respondi, por isso me estiver a repetir, acontece. E quero também já agradecer, que é assim, o último episódio, eu sinto que abusei. Estão a ver, foi 40 minutos a falar. E o que é que eu disse? Já nem me lembro. Estão a ver? Já nem me lembro. Por isso agradeço também às pessoas que ouviram o episódio até ao fim. Recebi muitas mensagens com a palavra Alexandra, o que me deixou muito feliz. Admito aqui que só uma pessoa, e foi a Liliana, é que escreveu bem a palavra. Mas gostei de ver as variações de todas as outras pessoas que me mandaram a palavra, mas é muito fixe, principalmente porque, não me levem a mal, mas 40 minutos, vocês não tinham mesmo mais nada melhor que fazer do que me ouvir durante 40 minutos. Eu agradeço, aliás, agradeço mesmo e deixa-me muito, muito feliz. Mas vou tentar, acho que nesse episódio abusei um bocado, e vou tentar, se calhar não falar durante tanto tempo. Mas agradeço mesmo, é muito fixe. E vamos então começar este, acho que é o terceiro Q&A que eu faço. No último, e tive pena, porque até disse ao meu colega de casa, ao Gustavo, porque no último Q&A que eu fiz, vocês conseguiam ouvir saxofone, porque ele estava a ter uma aula, só que hoje não há aula. Hoje vão ter de ouvir só a minha vozinha maravilhosa, e deixo-vos pronto com a minha voz e com os vossos pensamentos. Mas vamos então começar. A primeira pergunta, e aliás, eu recebi perguntas, só que eu depois eu não vou estar a ler exatamente as perguntas da forma como elas foram escritas. Está bem? A primeira pergunta que vou responder acho que vai explicar um bocadinho. Que é a primeira pergunta que eu escrevi foi se eu escrevo um guião quando estou a fazer os meus episódios. E é assim, este podcast, como algum de vocês sabem, ele começou a ser um podcast em inglês. E a verdade é que a minha língua-mãe não é o inglês, é o português. Então, quando eu comecei a fazer episódios em inglês, eu sentia muito a necessidade de ter um guião. E não estou só a dizer palavras soltas e depois eu apanhava o tópico. Não, eu estava a dizer, escrevia do início ao fim. Porque ainda não estava assim muito à vontade para poder falar em inglês da maneira como, por exemplo, hoje estou. Porque apesar de já estar em Inglaterra, acho que há um ano, desde que eu criei o podcast e estava em inglês, eu ainda não me sentia à vontade para conseguir ter uma conversa do início ao fim, sem me esquecer de palavras, sem pensar que estou a falar mal. Agora, mesmo que fale mal, não me importa, isto acontece também com o português. Mas na altura senti mesmo uma grande necessidade de criar um guião. Ora, o que é que acontecia? E o que é que eu sentia? Eu sentia que as coisas não eram naturais, eu sentia que a minha conversa não fluía de uma forma como viria a fluir se eu simplesmente clicasse no play e fosse falando de coisas que me lembrava. E depois, quando o podcast, mesmo sendo em inglês, começou a ter uma forma mais informal, ou seja, comecei a ter então esta ideia de criar o podcast e ser um podcast que eu quero que as pessoas sintam que estão a ter uma conversa comigo, que é como eu iria falar se estivesse agora ao vosso lado. Eu ia ter estes momentos random onde eu digo palavras que se calhar não têm sentido nenhum ou que não fazem sentido, mas depois acabam por ser um tópico do tópico anterior, estão a ver, coisas assim. Eu notei que
aos poucos eu tentava fazer isso em inglês, mas como eu também não estava à vontade de falar em inglês, notava que às vezes havia pausas no meu raciocínio. Então aí que eu comecei a fazer, não escrevia um guião completo, mas comecei a escrever pequenos tópicos. Por exemplo, escrevia a palavra, sei lá, janela, e isso lembrava-me de uma conversa sobre uma janela, coisas assim. Isso foi uma coisa que eu comecei e continuei a fazer nesta versão do podcast onde eu falo em português. Claro que é muito mais fácil eu estar a lembrar-me de coisas, porque a verdade é que tudo o que eu falo nestes episódios semanais principalmente são coisas que me acontecem durante a semana. E graças a Deus Nosso Senhor, a minha memória não é assim tão má que eu não me lembro o que é que fiz ontem. Então consigo também ter um raciocínio muito mais rápido, que não me faz ter uma necessidade de ter assim um guião completo. Continuo na mesma a ter algumas palavras que eu vou escrevendo, e um dia se calhar até partilho. Agora não vou partilhar porque o que eu tenho aqui à minha frente são as perguntinhas. Era o que eu estava a dizer, as perguntinhas, eu peguei nelas e escrevi-as de uma forma que eu olho para elas e já consigo responder mais rápido. Mas eu por norma, tipo, eu uso o software do Logic para gravar cada episódio e há aqui uma janelinha que vos deixa escrever. E eu por norma escrevo então palavras random que me façam lembrar de coisas que eu quero dizer. E como é que eu guardo estas coisas que eu quero dizer? Que é isto uma coisa que eu também acho que é engraçado mencionar. Eu tenho, assim, o meu bloco de notas, eu até vou ver aqui, mas eu tenho muitas notas, ok? E no meu bloco de notas eu tenho músicas, eu tenho passwords, eu tenho textos, eu tenho... Não consigo ver quantas notas tenho. Isso, ok, tenho 237 notas e já apaguei muitas. E o que é que eu faço? Quando acontece alguma coisa, quando eu estou a andar na rua e lembro-me de um tópico engraçado para um episódio, eu venho aqui às minhas notas e tenho uma nota grande que se chama Everything Has a Meaning e é lá onde eu escrevo basicamente tudo. Então às vezes, estão a ver, eu lembro-me de uma coisa, venho aqui ao meu telemóvel, escrevo e no dia em que estou a gravar, para gravar o episódio, vou ao meu telemóvel e vejo as notas que tenho. O que é que acontece? Como eu digo, graças a Deus Nosso Senhor, a minha memória é boa, então eu quando vejo uma palavra eu consigo raciocinar se isto aconteceu ontem, a semana passada ou há um mês. Por exemplo, aquele episódio que eu falei de Paris, de quando fui a Paris há um ano, obviamente que essas coisas aconteceram há um ano, mas eu ainda me lembrava bem, por isso é que tinha essa confiança de poder estar a falar delas, sem ter necessariamente ter um guião que me dissesse exatamente o que eu tinha de dizer. E eu comecei a fazer isto das notas porque acho que foi na segunda temporada deste podcast, eu já estava a falar em português, mas às vezes, aconteciam-me coisas segunda-feira e depois aconteciam-me coisas quarta-feira e eu já estava a misturar as duas coisas que tinham acontecido. Então comecei então a escrever estas notinhas e ajuda-me bem. Por isso eu, no fundo, não posso dizer que tinha assim um guião. O que é engraçado, porque eu, para além de ter este podcast, não é o Everything Has a Meaning, eu tenho um programa na minha rádio, na Rádio Vinhais. O meu programa chama-se Melómano. Eu estou basicamente a falar de música e partilho músicas e etc. E eu já tive a Vanessa aqui, e a Vanessa não percebe português, mas houve um dia que eu estava a gravar um episódio do podcast e depois fui gravar um episódio do meu programa da rádio. E ela estava ao pé de mim e quase que via um bocado o meu processo criativo. E eu no programa da rádio tinha de facto um guião, porque é uma coisa muito mais formal, é uma coisa que eu quero que do início ao fim seja um pensamento super lógico, um raciocínio super rápido também. Enquanto que aqui no podcast, eu se agora me lembrar de dizer laranjas, eu não me importo, está bem? Corto um bocado o meu raciocínio e para vocês também é uma coisa, então agora estamos a falar de guiões, estamos a falar de laranjas, mas é o que eu digo, é isto, é o que está dentro da minha cabeça, estão a ver? E eu sempre, desde que decidi que eu queria que o podcast fosse então uma coisa natural, numa conversa que vocês estão a ter com uma amiga, eu não faço questão de ter um guião que me diga do início ao fim o que eu tenho de dizer, porque acho que tirava a piada toda. E devo já dizer que eu agora vou ter de me controlar porque eu estou quase há 10 minutos a responder a uma pergunta. Mas prontos, ouves os teus episódios depois de os lançares? É que devias. Eu não ouço os meus episódios e eu acho que isto é um bocado... Não sei se é mau, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Para começar, eu não gosto da minha voz. E obviamente a forma como nós soamos para nós mesmos é diferente da forma como nós soamos para o mundo. E eu não sei porque
prefiro nem sequer ouvir, porque eu depois, já me aconteceu, aliás, eu já ouvi uma vez um episódio e foi o primeiro episódio que eu fiz de todo sempre neste podcast em inglês. E pessoal, odiei-o do início ao fim e só pensava, Maria, mas quem é que quer saber? Quem é que te perguntou? Por isso eu não ouço os meus episódios, eu gravo-os, fé em Deus, quando tiver assim de fazer algo, pausas. Por exemplo, no episódio anterior houve um momento que eu tinha de espirrar, outro momento que eu tive de tossir, que ainda estava meio doentinha, então aí tipo faço as pausas e depois edito só naqueles 10 segundos da pausa, porque se eu for ouvir do início ao fim, pá, vou mesmo pensar, tipo, Fogo Maria, quem é que te pergunta? Ou ninguém quer saber, por isso não ouço os episódios, vou só na fé. E aliás, houve um dia, isto é péssimo, mas foi engraçado. Agora foi engraçado, naquele momento eu fiquei tipo, ai meu Deus, que vergonha, mas pronto, então eu tinha este programa na rádio, tinha o meu podcast, e houve um dia que gravei os mesmos episódios no mesmo dia, e pus tipo o nome contrário, ou seja, o episódio da rádio pus o podcast e o episódio do podcast pus da rádio. E não ouvi nada, então lancei para o Spotify, mandei para a rádio e depois é que me disseram, Maria, eu acho que isto não é teu programa, hahaha, e eu, pois não, e depois fui ver no Spotify e graças a Deus, naquele momento em que eles mandam um e-mail a dizer tipo, olha, não te enganaste nos ficheiros, faltava tipo 1 minuto para eu lançar o episódio no Spotify e fui ver o ficheiro e era tipo um ficheiro de programa. E a cena é que isto também não é uma pergunta que me fizeram agora, mas já houve pessoas que, tendo em conta o último episódio que eu falei de música, que me pediram se eu não podia partilhar uma música. Só que o Spotify não me vai deixar, por causa dos direitos autorais, eu estar a partilhar músicas. E nesse episódio do meu programa de rádio, o programa era pá, 1 hora de músicas. E eu só estava a pensar, tipo, ai meu Deus, se me deixavam, sei lá, se me deitavam um podcast abaixo, chorava. Então foi assim. Se calhar devia começar a ouvir pelo menos o início, para perceber que é o meu episódio. Mas não ouço porque tenho vergonha. Tens algumas músicas lançadas, alguns projetos musicais? É assim, esta pergunta, se vocês fizessem à Maria de há 2 anos atrás, iam ter uma resposta completamente diferente. Porque há 2 anos atrás eu, para já, só tinha uma música lançada e ia-vos responder que sim, quero tipo lançar mais 50 mil. E agora a Maria responde-vos que tenho 2 músicas lançadas e que não tenho qualquer pressa de lançar mais músicas. Porque a minha vida, eu sinto que também os meus objetivos e os meus sonhos foram mudando muito durante estes últimos anos. E eu fui encontrando estas paixões diferentes da criação de conteúdo, da comunicação, do podcast, da rádio, etc. E fui deixando sonhos que eu tinha para trás um bocado para o canto. E depois, um dia é que me lembrei, espera aí, eu só estou a pôr estes sonhos para o canto porque eu de facto já os concretizei. E eu desde pequenina, e isto é uma coisa que toda a gente que me conhece já há alguns aninhos sabe que é isto, mas eu desde pequenina sempre tive uma paixão enorme por música. Eu cresci com o meu pai a tocar, eu cresci com o meu avô a tocar e depressa encontrei um conforto na música. E eu, quando estava ainda a estudar em Vinhais, os meus dias favoritos eram à quarta-feira porque eu não ia ter aulas à tarde e podia ter música. Eu chegava à casa, tinha 50 mil coisas para fazer, mas eu não fazia nada porque estava a tocar guitarra. Então sempre encontrei ali uma paixão grande na música e sempre tive o sonho de poder seguir música. E eu estudei na ProArte, que é uma escola profissional de arte de Mirandela, e depois ingressei na universidade com uma licenciatura também de música. E quando foi a minha graduation, a minha graduação, é a graduação que se diz, agora não sei, pronto, a minha cerimónia, basicamente, eu apercebi-me que já podia muito bem riscar isso da minha lista de sonhos porque eu já tinha seguido música, eu já tinha uma licenciatura em música. E depois surgiu, claro, o sonho de lançar músicas e de fazer músicas, só que eu sentia que estava a fazer uma coisa também de uma forma muito não natural. E eu acho que vocês já perceberam, eu gosto de fazer as coisas quando as sinto. Eu gosto de fazer as coisas como as sinto também. Porque no fundo tudo é suposto tudo ter um significado e eu não vou estar a fazer uma coisa que na minha cabeça não tenha significado para o fazer. Então eu no início sentia uma necessidade grande de estar tenho de lançar uma música, tenho de fazer uma música. Agora o meu processo criativo em termos de música é um processo criativo exatamente como acontece com o podcast, com a criação de conteúdo. Eu faço quando quero e quando me apetece. E a primeira música que lancei de todo sempre chama-se Carinho.
É uma música que fiz em conjunto na altura com uma banda onde eu fazia parte, que era os Tidal Bloom, e apesar de, para ser sincera, não ter assim muitas coisas positivas para falar deste grupo Tidal Bloom, eu concretizei muitos dos meus sonhos graças a eles. Para além de ter lançado a minha primeira música, foi uma música que é inspirada na bossa nova, e eu na altura estava a trabalhar com o inglês e com uma espanhola. E eu sempre disse e sempre me apercebi que o que eu queria fazer era música relacionada com um bocadinho da cultura brasileira, com a bossa nova, também com um bocadinho da cultura portuguesa. Eu não queria estar aqui a fazer estas coisas em inglês porque no momento não fazia sentido para mim. E foi também realizar um sonho, ter a minha primeira música inspirada em bossa nova e ter feito esta música com pessoas que não estão dentro da cultura. Também me deixou muito orgulhosa porque foi sinónimo que eles genuinamente gostaram do projeto. E com o Tidal Bloom eu fui também a primeira vez a Londres, à rádio. Eu já toquei numa rádio, já tive uma sessão ao vivo. Fui concretizando pequenas coisinhas que eu gostei de concretizar com eles. E depois, quando as coisas aconteciam, é que eu pensava, tipo, está-me a faltar algo. E não era do sentido de, temos de ter mais músicas, temos de fazer mais coisas. Não, estava-me a sentir algo porque era algo que não ia estar relacionado com a música. Se é que faz algum sentido. Eu lembro que a primeira vez que estive na rádio foi no estúdio do Maida Vales. E aliás, é o que eu digo, eu tenho muito, muito orgulho do caminho que já fiz, digamos assim, na indústria musical. E sei que é um caminho que ainda está muito aberto para mim, da forma como eu quero que esteja. Mas a primeira vez que eu estive neste espaço da rádio, e atenção, eu estive numa rádio onde os Beatles já gravaram. Aliás, no mesmo dia em que nós estivemos lá, o Sam Smith estava a horas de aparecer. No dia anterior tinha estado lá a Adele. Estamos a falar de uma experiência que é única. Eu na altura tinha 22 anos, ainda estava a estudar na universidade, já estava a tocar e a gravar coisas num espaço onde grandes artistas já tocaram e já gravaram. Isso já também me fez riscar muitas coisinhas na minha lista de sonhos. Mas admito que agora, quando eu penso nisso, eu fiquei fascinada, fui com a rádio em si. Eu fiquei fascinada com como eles estavam a gravar a emissão, como eles fizeram tudo, porque foi uma abordagem também, as pessoas que estavam lá, que nos ajudaram também a fazer o setup e tudo mais, foram tão queridos. Eu fiquei a pensar, que experiência fantástica, não só por sermos 3 garotos da universidade, onde só um era inglês, e estarmos aqui a gravar onde artistas enormes que nós gostamos já gravaram, mas foi também a experiência de ser especial porque as pessoas que estavam a trabalhar connosco foram simpáticas, foram genuinamente queridas. E eu também sempre tive muitas pessoas a dizerem-me que eu tinha jeito para falar. E na rádio nós fomos entrevistados, e eu depois dessa entrevista recebi muitos comentários de pessoas que me disseram: olha, tu falas mesmo muito bem. E além disso eu estava a falar inglês, que não é a minha língua. E acho que é aquilo que eu digo, essas coisas aconteceram, agora quando eu olho para elas é que me apercebo, se eu senti que não estava realizada é porque não estava a olhar bem para elas. E eu depois deste projeto do Tidal Bloom que acabou, passado sequer um ano depois de termos lançado essa música, eu andei um tempo à procura daquilo que eu queria fazer a seguir, porque sentia, então agora como é que é? Eu vim aqui estudar música e não estou a lançar músicas, mas eu não tenho essa sensação agora, eu faço quando quero e quando me apetece. E foi também que surgiu a música Spring, que eu lancei, está quase a fazer um ano, faz um ano em maio, lancei com a Vanessa e com o Tati Qualdas, e que foi uma experiência eu tinha esta música na gaveta desde 2021, nunca me apeteceu pegar nela, não estava a gostar da forma como ela estava. A Vanessa ouviu-a pela primeira vez em 2021, passou estes anos todos a dizer: Maria, esta música é tão boa, porque é que não fazemos? E eu dizia-lhe sempre: agora não estou a sentir. Até que um dia, acordei de manhã, peguei na guitarra, fui buscar a letra da música e fez sentido naquele momento. E nós trabalhámos todos juntos para esta música, e mais uma vez é uma música que é também inspirada na bossa nova, e o facto de eu ter pessoas que não estão dentro da cultura brasileira, da cultura do bossa nova, como eu estava, deixou muito feliz, porque eles fizeram uma pesquisa mesmo muito grande para conseguirem encaixar naquele género musical.
E naquele momento é que eu digo, fez sentido para mim. Agora, se vou lançar mais músicas, não sei. Eu posso já agora estar a dizer, não vou lançar mais músicas e para a semana digo, pessoal, vou lançar uma música, digam um mês. Estão a ver? É uma cena que eu agora faço muito no sentido de, se me apetecer, faço. Quando quero, também quando posso, porque a criatividade também é uma coisa que eu durante estes anos, e dou graças ao meu curso na universidade, a única coisa boa é que fui-me ensinar essas técnicas de como ser criativa, como manter criativa, que eu agora uso não só para a música, mas também na criação de conteúdo, no podcast, uso basicamente todos os dias um bocadinho. Mas eu já tenho essas 2 músicas lançadas, já trabalhei também, tive a oportunidade de trabalhar, apesar de não serem músicas que eu considero minhas, eu simplesmente estava lá e ajudei um bocadinho, com alguns artistas, com o Tato, com o Capelino, que também canta a música Spring, com a Vanessa, com a Alice, mas não sei, agora estou um bocado à espera, se fizer sentido faz, se não fizesse sentido não faz, por isso, agora falei demasiado, também já estou aqui outra vez quase há 10 minutos, porra, eu não me calo. Ok, próxima pergunta, quando decidiste fazer o podcast relacionado ao teu cotidiano e porquê? Eu comecei, é o que eu digo, esta ideia do Everything Has a Meaning era um podcast em inglês onde eu entrevistava músicos e artistas independentes. Na minha cabeça isto fez muito sentido na altura, porque eu própria era uma música e artista independente e conhecia os meus amigos que eram músicos e artistas independentes. Fez sentido também o nome, o Everything Has a Meaning, porque nessas entrevistas eu falava muito de o processo criativo deles, a produção, as letras, para demonstrar que tudo de facto tem um significado. Quando vocês ouvem uma música no Spotify, mesmo na rádio, no YouTube, é bom entender que tudo o que acontece naquela música, do primeiro segundo ao último segundo, é porque faz sentido para o artista que fez a música e tem tudo um significado para esse artista. E isto tinha uma ideia bué fantástica, um podcast super interessante, mas o que acontecia? Cheguei a um ponto que, não é, eu tentava fazer entrevistas com certos artistas, claro que eu deixei ali o meu leque, entrevistei quase todos os meus amigos no início, só que depois os outros artistas que até me contactavam e diziam, não sei o quê, gostava de participar, eu mandava-lhes uma mensagem, ok, quando é que estão livres? Eles nunca me respondiam. E eu aí, na altura, lançava episódios, se não me engano, 2 em 2 semanas, e só fiz isso durante as primeiras 6 semanas. Porque eu depois não tinha mais conteúdo para partilhar, porque não tinha artistas tinha artistas que queriam falar, mas depois não arranjavam um momento de estarem livres. E foi aí que eu me apercebi que estava genuinamente a gostar, que achava piada, que me divertia-me imenso a fazer isso. E depois lembro que até, se não me engano, foi a Vanessa que disse, olha, mas então porque é que, pronto, tu também és uma artista, porque é que não fazes assim um episódio também relacionado com o teu, pronto, com a tua vida, com os teus projetos e com tudo mais. E eu gravei esse episódio e nunca o lancei. E foi, se calhar, também um dos únicos episódios que eu ouvi do início ao fim. E porquê que eu nunca o lancei? Porque eu genuinamente diverti-me. Estão a ver? Eu genuinamente diverti-me tanto que fiquei a pensar, fogo, porquê que eu não faço este podcast também um bocado sobre mim? Porque o nome já está, Everything Has a Meaning. Agora também me dá a liberdade de eu poder estar a falar tudo e mais um bocadinho. E fiz esta experiência de lançar então, pronto, um episódio sobre mim. E lembro-me que falei um bocadinho sobre mim, que falei de coisas que me estava a lembrar no momento. E o pessoal gostou, e eu também gostei, e também me diverti, e foi aí que eu pensei, ok, vou fazer o podcast relacionado então também comigo. Quando surgiu a oportunidade de ter mais artistas, fantástico, mas até lá, olha, episódios random, pelo menos para poder dar ainda na mesma continuação, porque eu na altura não tinha assim uma grande audiência como tenho agora, e sinto que a minha audiência que tenho agora é muito mais, vocês interagem muito mais comigo, e vocês de facto ouvem os meus episódios. A audiência anterior ouvi os episódios também porque eu, para ser sincera, nunca tive assim muita consistência, então eu passava se calhar 2 meses sem lançar um episódio e depois claro que eles se calhar não iam ouvir tanto porque não havia aquela consistência, não tinham aquela conexão e ligação comigo como algum de vocês têm agora. Por isso na minha cabeça fez muito sentido lançar então um podcast que, ok, era super sobre isto e isto, mas olha, vou também fazer sobre isto porque no fundo
eu posso, não é? Eu quero, e everything has a meaning. E aliás, os primeiros 3 episódios, se vocês fizeram scroll no Spotify, os primeiros 3 episódios do meu podcast são com ainda em inglês, e eu nunca vou apagar estes comentários, estes episódios que são com o Tato, com o Capolino, com o Aldas e com o Edman. 3 artistas fantásticos, e foi engraçado, mas já eu decidi fazer isso principalmente porque, olha, não tinha mais pessoas que estavam interessadas em sentarem-se comigo, não tinham a disponibilidade para fazer, e eu queria na mesma fazer conteúdo, então foi, sei lá, foi o que eu consegui arranjar. Eu já quero criar um podcast há muito tempo, mas falta-me dedicação. Tens dicas? Olha, para começar, é o que eu digo, este podcast já sofreu muita alteração, e já tive muito, muito tempo em que eu pensei, nunca mais vou pegar neste podcast, acabou, finito, foi bom enquanto durou, mas agora acabou. Mas o que é que acontece? A dedicação é, sem dúvida alguma, a coisa mais importante que nós devemos ter em tudo na nossa vida. Eu sempre disse isto, e agora relaciono mais um bocadinho com a parte da música. Talento é muito, mas dedicação é muito mais. E eu vi mesmo isto desde que comecei a estudar na universidade. Eu via pessoas com talento, pá, imenso talento, mas depois faltava da dedicação, e é isso que é o que mais importa. E eu no início também neste podcast também me faltou muita dedicação, principalmente, e agora também ainda relacionando um bocadinho com a última pergunta, quando eu decidi então fazer o podcast sobre mim, fez sentido nas primeiras 2 semanas, mas depois já me estava a aborrecer. Porquê? Porque obviamente estava a falar inglês, mas na altura eu não sabia isso. Eu na altura, eu nunca olhei para a Inglaterra como uma casa, mas pensava que ia passar bons anos do meu futuro aqui. Então sentia a necessidade, tenho de estar a fazer isto em inglês, porque eu estou na Inglaterra, blá 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 blá. Então falta muita dedicação, muita dedicação. Claro que eu tenho a sorte de agora, eu genuinamente ter a vontade de o fazer, não só o podcast, mas tudo o que envolva criação de conteúdo, posts no Instagram, vídeos no TikTok, eu divirto-me a fazer, então a dedicação aí já entra mais depressa, porque é uma coisa que eu estou genuinamente a gostar de fazer. Mas é difícil, e acredito que para muitas pessoas, quando vocês estão a pensar, quero fazer algo, quero fazer isto, não sei o quê, a dedicação é o gasóleo que vocês precisam a sério. E quando estamos a falar de podcasts, eu também tenho, e falo um bocadinho com um bocadinho de privilégio, porque eu também genuinamente eu sempre gostei de falar, eu sempre me divertia a falar, eu nunca tive medo de falar com pessoas. Eu adorava as aulas em que nós tínhamos de fazer apresentações orais, porque eu adorava falar, e gosto de poder falar, e divirto-me a falar, e sei lá, para mim gravar um podcast não me assusta, então eu simplesmente carrego no play e falo. Claro que a minha personalidade permite-me fazer isto, que foi uma coisa que eu também me levou a olhar-me ao espelho e pensar, fogo Maria, tu já tens tudo o que muitas pessoas não têm, só te falta a dedicação, vais começar a acordar ou não? E pode ser também, criar um podcast pode ser também um bocado assustador se a tua personalidade não corresponder com a... Não é que tenha de existir uma personalidade específica para quando tu crias um podcast, mas sinto que há certas coisas que tu tens de perceber quando no momento em que tu decides pôr alguma coisa na internet, não só um podcast, mas mesmo que seja tipo vídeos, ou quiseres tipo partilhar um bocado do teu dia-a-dia com mini vlogs, etc. No momento em que está na internet, tu vais ter pessoas que vão gostar, pessoas que vão ignorar e pessoas que vão odiar, e também tens de perceber se é isto que tu também estás à procura, e se estás na boa de ter comentários, se calhar, de pessoas, olha, que é isto, olha, ninguém se importa. Claro que eu também outra vez falo de uma parte de privilégio, porque eu nunca tive esses comentários ainda. Se calhar posso vir a ter, ou posso nunca vir a ter, não sei, mas mesmo que os tenha, não me faz comichão. Também porque eu vi no podcast uma coisa de eu gosto genuinamente de fazer isto, eu não me importo muito com os resultados. Obviamente que é bom quando tu tens pessoas que genuinamente gostam e comunicam e dizem, eu gosto disto. Por exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens nestes últimos meses que me deixam muito feliz, deixam-me com o coração muito quentinho, mas eu no fundo, mesmo não recebendo mensagens nenhumas, eu continuava na mesma a fazer os episódios, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Por isso eu também acho que a dedicação é muito importante,
mas tu também tens de entender o porquê também de quereres fazer este podcast. É uma forma de tu poderes falar sobre tópicos que te interessam, poderes partilhar um bocadinho os teus ideais, as tuas ideias. E também eu acho que é só isso, se é uma coisa que tu queres mesmo fazer, nada te pode impedir. Até se preferires, podes até, sei lá, queres fazer um podcast, podes começar a gravar os episódios, não dizes a ninguém, vais ouvindo no Spotify e depois, consoante estiveres pronto, partilhas com os teus amigos, partilhas no Instagram, no Facebook, no Twitter, sei lá. Até podes fazer um podcast anónimo, no sentido de, podes, sei lá, alterar a tua voz. E eu agora vou cortar esta parte e vocês vão ouvir como é tão fácil alterar as vossas vozes, se quiseres fazer um podcast anónimo. Mas eu acho que as maiores dicas que eu te posso dar é, se é uma coisa que tu queres mesmo fazer, bota. Mas também está num momento certo da tua vida em que, caso o apoio que recebas não seja assim tão grande quanto estás à espera, é tudo bem, está tudo bem na mesma. Mas se tiveres também mais perguntas, por acaso é uma coisa que eu já recebi algumas perguntas e fui respondendo por mensagem, relacionados com o software que eu uso, o microfone que eu uso, e eu também recebi já há uns tempos uma mensagem de uma pessoa a dizer que começou a gravar episódios do podcast por minha causa, porque sentiu inspiração. Isso também me deixa muito feliz. E inspiração é se calhar outra coisa que eu também diria que é importante, porque vocês também não vão estar simplesmente a carregar play só por carregar. Tem de haver também aquele toquezinho de ok, de que é que vou falar, o que é que quero falar. Eu, por exemplo, isto é bué, não sei se é hipócrita ou polémico, mas eu não ouço muitos podcasts. É o único podcast que eu gosto de ouvir, é o Fuso da Bumana Fofinha, e ela é sem dúvida alguma uma das minhas maiores inspirações no sentido de como ela fala. E isto também é importante quando vocês estão a criar algum tipo de conteúdo, é saber onde é que vocês estão a ganhar inspiração, porque ganhar inspiração e tirar inspiração de algo não é errado. Claro que é fantástico quando vocês têm as vossas próprias ideias e conseguem-nas tornar realidade, mas eu, por exemplo, desde que comecei a gravar estes pequenos vídeos, eu inspiro-me imenso em muitos criadores de conteúdo. Obviamente que há também uma diferença entre tu tirares a inspiração e tu tirares e roubares ideias, mas já é também entre encontrar esse equilíbrio, digamos assim. Mas se vocês genuinamente tiverem interesse em criar um podcast e tiverem assim mais perguntas, mesmo que eu não tenha respondido agora nestes quase 5 minutos em que não disse nada de jeito, mandem mensagem, está bem, que eu gostava de ajudar. Agora esta pergunta achei muito engraçada. Inglaterra é um país assim tão mau? É assim, pessoal, vocês já devem ter percebido que as minhas opiniões sobre a Inglaterra não são as melhores. Porquê? Porque já estou aqui a morar há quase 5 anos e já estou farta. As minhas experiências neste país não foram experiências ótimas, o que me faz ter esta opinião que Inglaterra é um país de meh. Mas o que acontece? Isto é simplesmente a minha opinião, é a minha perspectiva, é o meu POV. E o meu POV também é de uma rapariga que veio para aqui estudar. Eu tirei um curso de música e aqui já temos toda a idade para perceber que um curso de música não é bem um curso de direito ou um curso de medicina. É muito difícil vocês acabarem a vossa licenciatura e terem um emprego na vossa área. Não estou a dizer que noutros cursos se calhar é mais fácil, porque eu sei que há uma crise enorme que está relacionada aos empregos e às licenciaturas e blá blá blá. Isso acontece em Portugal, também acontece aqui na Inglaterra, mas vocês provavelmente se calhar têm uma facilidade maior entre tirarem um curso de Direito e terem um emprego relacionado com Direito do que tirarem um curso de Música e terem um emprego relacionado com Música. E é o que eu digo, eu não estou a trabalhar em nada relacionado com a minha área. E apesar de que isto também foi uma coisa que eu fui descobrindo desde que comecei a trabalhar no Greggs, é que eu adoro customer service. Sei que às vezes não parece, porque tenho clientes malucos, mas eu genuinamente gosto de atender pessoas e gosto de falar com pessoas. Mas isso não tem nada a ver com a minha área, e apesar de, como eu já disse na terceira pergunta que recebi, eu neste momento não sonho assim com um emprego em ser música ou ser artista, mas continua a ser uma coisa que eu gosto de fazer. O meu sonho seria trabalhar como, sei lá, professora de música, trabalhar na rádio, etc. Mas aqui na Inglaterra é muito, muito difícil eu conseguir fazer isso.
Por isso, obviamente que eu estando aqui na Inglaterra a trabalhar numa loja, posso muito bem estar em Portugal a trabalhar nessa loja. Também porque, eu já falei disso, o dinheiro que eu ganho aqui é muito bom em consideração ao dinheiro que eu ganharei em Portugal, mas o dinheiro não é tudo e eu sou a prova viva que o dinheiro não é tudo. A comida aqui na Inglaterra é uma porcaria, eu não gosto da cultura inglesa, por isso para mim, sim, a Inglaterra é genuinamente um país muito mau, mas é o que eu digo, é a minha experiência, foi o que eu vivi nestes quase 5 anos na Inglaterra, é que há países muito melhores, se calhar com muitas mais oportunidades. Agora, eu dizendo isto, continuo também a dizer que se vocês querem morar na Inglaterra, experimentem. Estão a ver? Não vão só para mim, tipo, por causa da minha opinião, mas sei lá, eu também vou ser super honesta. Se vocês me fizerem perguntas, eu vou-vos responder com a maior honestidade do mundo. Mas se vocês querem na mesma fazer, força aí. Eu não o faria, aliás, eu faria na mesma, eu viveria aqui. Se agora voltássemos atrás em 2020, eu vinha mesmo para a Inglaterra, mas eu acho que se calhar o ano anterior já ia para Portugal. Se eu pudesse voltar atrás, não tinha estado aqui estes 5 anos, provavelmente acabava a licenciatura e voltava para Portugal. Porque a única coisa que eu ganhei da Inglaterra são memórias, e obviamente que são memórias muito bonitas e amizades. Mas será que vale mesmo a pena vocês estarem a morar num país longe da vossa família, longe da vossa cultura? Porque também a Inglaterra é um país que tem uma cultura muito, muito diferente, e há coisas que não encaixam, e eu nunca consegui encaixar muito bem com ingleses. Aliás, as pessoas com quem eu encaixo melhor que são ingleses são pessoas com quem eu trabalho, porque não estou com elas todos os dias. Porque as minhas amizades todas inglesas já terminaram há 3 anos atrás, porque não encaixei com elas. Por isso, para mim, Inglaterra é um país mesmo muito mau, mas se querem vivenciar o que é viver na Inglaterra, vivenciar o que é viver na Inglaterra. Isto agora fez sentido, não sei, não importa. Experimentem, está bem? Esta é só a minha opinião. Também recebi uma pergunta engraçada. É estranho saber que pessoas ouvem os teus episódios. É muito estranho, principalmente agora que de facto há muitas pessoas que estão a ver os meus episódios. E é um mixed feelings. Fico feliz por ter pessoas que têm, né, nós somos quase todas pessoas livres, e saber que vocês têm tempo e decidem gastar esse tempo a ouvir os meus episódios, deixa-me muito feliz. Principalmente quando, e outra vez já recebi algumas mensagens de pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, que não temos sequer ninguém em comum, que me encontram, ouvem o meu podcast, gostam e agora ouvem todos os meus episódios. Mas é estranho, às vezes sei lá, é um bocado estranho, fica sempre um bocado... toda a gente pode ouvir o que eu estou a falar. E por acaso no outro dia a Guedes mandou-me um vídeo da mãe dela a ver o meu vídeo. E foi aí que eu pensei, fogo, as pessoas de facto podem ver o meu conteúdo e não estamos só a falar de estranhos. Eu acho que a ideia de ter estranhos ouvir os meus episódios é melhor do que saber que tenho amigos que ouvem. Porque depois já aquela pressão sei lá, é estranho. É estranho, mas é bom ao mesmo tempo. Acho que é o que eu digo, é mixed feelings. Deixa-me feliz. Estão a ver, deixa-me mesmo muito, muito feliz, mas é assim um bocadinho para o estranho. E já estou outra vez quase a fazer 40 minutos. Perdoai-me, está bem. Mas também é a última pergunta. Ok? É a última pergunta que eu vou responder. Outra vez, recebi algumas perguntas que estavam mais relacionadas com, sei lá, certas coisas que eu falei em episódios anteriores. Por isso, ouçam os episódios anteriores, está bem? É uma coisa que tenho a dizer. A última pergunta que eu vou responder é uma pergunta que recebi esta pergunta 4 vezes. O que achas do Brasil? E eu já notei que eu estou a ter uma audiência bastante grande vinda do Brasil. Não sei como, não entendo, mas deixa-me muito feliz. Não sei que tipo de engagement fiz para ter o meu conteúdo lançado para a comunidade brasileira, mas deixa-me muito feliz. E assim, o que é que eu acho do Brasil? Eu sinto que esta pergunta é feita também porque, obviamente, entre Portugal e Brasil sempre houve uma história muito, muito grande. E é o que eu digo, eu gosto genuinamente da cultura brasileira.
metade dos artistas que eu ouço no Spotify são artistas brasileiros. Eu há uma semana fui a um carnaval brasileiro aqui em Leeds, que foi fantástico, é divertido. Eu lembro-me sempre, desde que saí à noite, de ouvir um funk brasileiro em todas as discotecas em Portugal. E nós somos, de facto, irmãos nos meus olhos. E por acaso uma das minhas grandes, grandes amigas está agora a morar no Brasil. E eu acho que gostava muito um dia de poder visitar o Brasil, mas acho que gostaria de o fazer, não agora, mas no dia em que eu tivesse dinheiro para poder estar a ir a fazer a viagem em segurança, em poder estar em segurança também no Brasil, porque eu sinto que isto acontece, aliás, em todos os países, mas eu sinto que agora o Brasil está a viver uma altura um bocado negra e deixa-me um bocado triste, porque eu acho que é um país tão rico. E eu também falo muitas vezes com o Gustavo, e o Gustavo é brasileiro, e fala-me também um bocadinho de como as coisas estão em relação ao governo brasileiro e tudo mais. E aliás, eu sinto até que Portugal e Brasil estão um bocado na mesma miséria, em termos de governo, e não vou estar aqui a entrar por termos políticos nem nada, porque este podcast também não é sobre isso. Mas já, Brasil é sem dúvida alguma um país que eu gostava um dia de poder visitar, não agora, mas quem sabe no futuro. Eu gosto muito e também me dá, né, também tenho outra perspectiva, porque o Gustavo partilha muitas vezes coisas da cultura brasileira. Obviamente que já havia artistas que eu conhecia, mas agora conheço ainda mais artistas brasileiros por causa do Gustavo. E pronto, quando eu fui foi há uma semana então ao Carnaval brasileiro aqui em Leeds, a atmosfera é completamente diferente. Vocês forem sair à noite aqui na Inglaterra, também se calhar a Inglaterra não é, mais uma vez, o melhor exemplo, mas se vocês forem sair na Inglaterra, são as músicas de sempre. A atmosfera é tão pesada, opá, eu não me sinto em segurança, não me sinto bem. As pessoas não dançam, as pessoas estão simplesmente tipo com um copo na mão, tipo de esquerda a direita, não tem qualquer nada. E então, no momento em que entrei neste carnaval brasileiro, já senti muita, muita coisa boa. E até o Tato também foi comigo. E o Tato é espanhol, obviamente que Espanha e Portugal também partilham um bocadinho certas culturas e certas opiniões, mas ele próprio disse que nunca se divertiu tanto na Inglaterra. E acho que isso também diz muito. Mas eu gostava muito um dia visitar o Brasil. E quem sabe, não é? Quem sabe um dia faz assim um meeting do Everything Has a Meaning no Brasil. Por acaso a Solange é a minha amiga que está no Brasil, está-me sempre a dizer: onde é que vais ao Brasil? Mas eu, pronto, também sou um bocado pobre e não tenho assim dinheiro para esbanjar no Brasil. Mas quem sabe um dia. E olhem, eu comecei este episódio a dizer: não se preocupem, eu não vou falar muito. E cá estou eu quase a falar há 43 minutos. Pessoal, não sei como é que vocês conseguem ouvir-me, mas agradeço e fico muito, muito, muito feliz. Vamos chegar ao fim deste episódio. Muito obrigada pelas perguntinhas que vocês me fizeram. Se houve alguma pergunta que eu não respondi, foi porque provavelmente já tinha respondido no Q&A anterior, por isso passem lá, está bem? E olhem, falamos em breve.